Olá pessoal, eu estou aqui no IEPREV e gostaria de convidar a todos para participar da nossa pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário, que será um curso diferenciado, com um quadro docente muito especial e que vai ter um enfoque na teoria e na prática, especialmente sobre as questões mais atuais de reforma da legislação, para que os profissionais do direito tenham a possibilidade de se atualizar tanto na esfera trabalhista quanto na esfera previdenciária. E gostaria de falar um pouco para vocês sobre um tema que está aí em constante mudança, principalmente de cerca de um ano para cá, que é o tema da terceirização, e de provocar vocês a se interessarem mais pelo tema, para que a gente possa aí, nas nossas disciplinas do curso, discutir bastante essa questão e aprofundarmos nossos conhecimentos. Bom, como a gente sabe, o Brasil tem um mercado de trabalho no qual cerca de 1/4 dos trabalhadores formais são trabalhadores terceirizados, e também sabemos que as estatísticas sobre o mercado de trabalho terceirizado nem sempre são estatísticas muito boas, não são números que a gente gostaria de ter. Por exemplo, fala-se muito, e aí são informações do DIEESE, por meio de uma nota técnica que foi emitida agora no ano de 2017, que a gente tem o dobro do nível de rotatividade de mão de obra, menos estabilidade no emprego, consequentemente, para os trabalhadores terceirizados. Os tempos também de vínculos de emprego terceirizados são menores do que nos vínculos de emprego tradicional, e a gente bem sabe também que a remuneração do trabalho terceirizado costuma de ser cerca de 25% menor do que a remuneração do trabalho não terceirizado pela via empregatícia. A gente tem ainda jornadas maiores, menos evolução salarial, e também temos uma questão seríssima, que é uma maior incidência de afastamentos e de licenças do trabalho por questões de saúde e de segurança do trabalho desses trabalhadores terceirizados. E de um ano para cá, nós estamos vivendo aí muitas modificações no que diz respeito a esse fenômeno da terceirização e na abordagem que tem tido o universo jurídico sobre esse fenômeno. Em março de 2017, a gente teve a chegada da chamada Lei de Terceirizações, que trouxe aí alguns elementos importantes para poder tentar pacificar um pouco os conflitos oriundos desse tipo de relação de trabalho, mas a própria lei já nasceu, digamos assim, um pouco desatualizada, e aí logo em novembro de 2017, com a chegada da reforma trabalhista, essa legislação já foi alterada, e agora, em agosto de 2018, nós temos aí essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, também afetando o cenário jurídico do trabalho terceirizado no Brasil. E a provocação que eu queria trazer para vocês aqui hoje é exatamente sobre essa situação que a gente vive, que me parece um pouco contraditória e que merece uma análise assim, mais crítica por parte de nós, profissionais do direito, e que pretendemos assim, nos especializar mais no direito do trabalho, no direito previdenciário. A dúvida que eu coloco para vocês aqui é justamente a seguinte: a gente percebe que desde 1993, 94, a questão da terceirização no Brasil foi regulada pela súmula 331, situação que só veio a ser modificada no ano passado, súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que principalmente dizia que se pode terceirizar a atividade meio, mas não se pode terceirizar a atividade fim. E ao longo desses quase 25 anos de vigência da súmula 331, nós tivemos aí a construção desses dados que foram citados agora há pouco sobre o mercado de trabalho terceirizado. Como a gente disse, um grande número de trabalhadores terceirizados, mesmo com a proibição de terceirização da atividade fim, mais nível de rotatividade de mão de obra, menos estabilidade no emprego, mais afastamentos provocados por motivos de saúde, remuneração pior dos trabalhadores terceirizados quando comparados aos trabalhadores normais. Ou seja,
nesses quase 25 anos aí de vigência da súmula 331, o cenário do trabalho terceirizado no Brasil se tornou um cenário muito preocupante. E agora nós estamos aí diante dessa recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, que veio justamente para proibir a utilização desse critério criado pela súmula 331 por todos os tribunais brasileiros. E muita gente tem criticado a decisão do Supremo, alegando que agora nós teríamos aí a possibilidade irrestrita de terceirização no nosso ordenamento jurídico. E aí eu queria colocar algumas perguntas aqui para a gente futuramente respondê-las aí no nosso curso. A primeira é a seguinte: se esse critério da súmula 331 de proibição da terceirização da atividade fim era um critério correto, como é que ao longo desses 25 anos aí de vigência da súmula 331 nós chegamos em números tão ruins? Será que o Tribunal Superior do Trabalho não precisaria fazer uma reflexão também sobre esse critério? Porque afinal, se estivéssemos no caminho certo de proibirmos a terceirização da atividade fim e de permitirmos a terceirização da atividade meio, os números não deveriam ser, nesse momento, um pouco melhores do que são? As condições do trabalho terceirizado não deveriam ser um pouco melhores? E outra também, né, que eu gostaria de colocar para vocês, é a seguinte questão: será que a gente pode falar mesmo em terceirização irrestrita com essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal? Pois numa leitura rápida da conclusão da decisão, haja vista que o voto ainda não foi publicado na sua íntegra, a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal disse até o momento foi que esse critério de terceirização de atividade fim não deve ser mais utilizado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Mas, ao mesmo tempo, né, pelo menos das notícias que temos aí da decisão do Supremo, nós não sabemos ainda quais serão os outros critérios que deverão ser utilizados pelos juízes e tribunais do trabalho para discutir a terceirização da atividade fim. Então, a pergunta que eu deixo para vocês refletirem, para a gente discutir ao longo do nosso curso, é justamente essa: será que essa decisão do Supremo, de fato, ela anuncia a total e irrestrita possibilidade de terceirização de mão de obra no nosso ordenamento jurídico? Ou será que o Supremo diz que não podemos mais nos valer do critério da atividade fim, mas que surgirão então novos critérios a serem aí solidificados pelos tribunais do trabalho para que a terceirização seja regulada, né? Eu já até adianto que eu acredito que essa segunda hipótese deva se confirmar, ou seja, né, que apesar da decisão do Supremo proibir a utilização do critério atividade meio e atividade fim como limite da terceirização lícita no Brasil, nós devemos ver brotar aí na nossa jurisprudência e na nossa doutrina novos critérios que vão pautar os tribunais do trabalho na hora de avaliar se trabalho terceirizado está sendo realizado de forma lícita ou de forma ilícita. Acredito que continuaremos a ver essa discussão, ou seja, né, outros limites serão estabelecidos, mas existirão limites que definam o que é trabalho terceirizado lícito e o que é trabalho terceirizado ilícito. Então, eu reforço o convite para todos, né? Venham participar. É um curso que foi organizado com muita cautela, com muita dedicação, e tenho certeza que quem puder participar na forma online ou na forma presencial não vai se arrepender. Muito obrigado.